Olha, se até agora você ainda não ficou impressionado com o CSS Grid, eu tenho certeza que com áreas de grid isso vai mudar. Pegando aqui no nosso exemplo clássico, vamos alterar o HTML para colocar aqui algumas tags mais propícias ao exemplo. Então vamos alterar aqui esses elementos 1, 2, 3 e 4 para uma estrutura um pouco mais próxima a sites do mundo real. Aqueles elementos foram alterados para um header, um main, um aside e um footer. Aquelas cores alternadas aqui se perderam porque aqui a gente estava dando target em div, mas é tranquilo de a gente corrigir isso aqui só colocando qualquer elemento e isso passa a retornar aqui essa cor. Para se trabalhar com áreas de grid, a primeira coisa que é preciso é especificar grid area para cada elemento que se quer fazer uma composição baseada em áreas de grid. Então, começando aqui, vamos com o header e para o valor da propriedade grid area, é possível escolher um valor qualquer, um nome qualquer que você vai dar para esse elemento, para ele ser melhor identificado, mais facilmente identificado, dentro de todos os outros nomes que vão compor esse layout. Para facilitar, vou dar o nome de header, mas poderia realmente ser qualquer nome, fica ao seu critério. Veja que ele saiu do fluxo normal da página. Por enquanto, isso é normal, porque também temos que aplicar o grid area para todos os outros elementos. Então vamos aplicar aqui. O grid area de header se chama header, o de main se chama main e assim por diante. Repetindo, os nomes ficam a seu critério, mas é muito mais fácil que eles façam sentido quanto ao elemento em questão e que sejam facilmente identificáveis. Depois de usada a propriedade grid area nos elementos em que se quer layoutar, é preciso se valer da propriedade grid template areas, e essa é colocada no elemento em que o display grid foi especificado. Então, colocando-la aqui, num primeiro momento, você pode estranhar que ela vai ter a sintaxe um pouquinho diferente, mas logo você vai ver que ela faz todo sentido e você se acostuma rapidinho com ela. Colocando ponto e vírgula aqui, só para realmente fechar, porque se trata de uma propriedade comum, não tem nada de especial nem de uma sintaxe um pouquinho diferente. Para começar, temos que lembrar que o template de colunas, quer dizer, grid template column, está definido para 4 colunas de 1 FR cada uma. Então, a partir dos nomes que foram dados aqui aos elementos com grid area, vamos especificar dentro desses 4 blocos, dessas 4 frações que foram dadas aqui, o nome delas ali, repetindo dentro desses espaços. São como espaços que realmente têm que ser preenchidos através de seus nomes. Vamos colocar aqui o header. Lembre-se, o nome grid area está aqui, o header é o grid area do elemento header. Vamos colocar 4 vezes o elemento header. Queremos que ele ocupe toda a extensão desse grid. Como são 4 slots que temos, vamos chamar assim, são 4 espacinhos aqui a serem preenchidos, vamos colocar 4 header. Na próxima linha, também com aspas, vamos continuar preenchendo. Queremos que, por exemplo, fique um sidebar à direita e o conteúdo principal à esquerda. Dos 4 espaços disponíveis, 3 são preenchidos com main e 1 com aside. Para a visualização ficar mais fácil, não há problema algum em dar alguns espaços aqui no meio para que as palavras fiquem alinhadas. Dessa forma, é possível ler mais facilmente e entender como cada coluna está sendo preenchida. Por fim, vamos colocar que o footer vai ocupar todos os 4 espaços. Na próxima linha, também entre aspas, colocaremos 4 vezes a palavra footer, 1 para cada fração da grid. Olha que coisa fantástica! Somente dando nome simples aos elementos que você quer colocar no layout e colocando à disposição deles aqui em Grid Template Areas, é possível, da maneira mais simples e mais eficiente possível, especificar em que ponto do layout cada um deles vai ficar. Perceba que isso independe da ordem em que eles estão aqui no HTML. Aqui foi colocada uma ordem que num site do mundo real favoreceria a estrutura mais lógica possível, quer dizer, primeiro um header, depois um main, um aside e um footer, e simplesmente dando nomes a esses elementos, é possível layoutá-los aqui dessa maneira fantástica. Se, por exemplo, agora é preciso mudar, o aside vai ficar à esquerda e não à direita. Simplesmente tiramos aqui ele à direita e no primeiro espacinho, no primeiro FR,
escrevemos aside. Pronto, ele já passou da direita para a esquerda. Simples assim, simples e fantástico. É opcional tanto trabalhar com os números de linhas e colunas, como temos visto até agora, quanto usar o Grid Area e o Grid Template Areas. Geralmente, o pessoal costuma usar dessa maneira, com a nomeação dos Grid Template Areas, mas para fazer uma prototipagem, um teste rápido. Mas absolutamente nada impede que um site, quando for possível ser colocado em produção com CSS Grid, esteja dessa maneira, que é uma maneira muito simples de ser visualizada e muito tranquila de se escrever o código. Esse manejamento de elementos aqui na grid pode ser feito à vontade. Por exemplo, se quisesse que aqui esses 4 espaços que o footer está ocupando fosse ocupado por somente 3 e o aside fosse maior, mais alto, é simplesmente possível trocar esse primeiro footer por um aside. Automaticamente, ele vai ocupar 2 linhas. Em relação à responsividade, perceba o seguinte. Aqui, alterando o tamanho da viewport, como é uma unidade FR que estamos trabalhando, que é recomendada aqui na maioria dos casos para o CSS Grid, ele vai ocupar exatamente as frações de espaços disponíveis em tela. Mas, pensando na responsividade, seria interessante que, em viewports menores, isso daqui ficasse um elemento em cima do outro, para uma melhor visualização do mobile. No caso, para se trabalhar com isso, é simplesmente colocar Media Query e alterar o valor de Grid Template Areas para o que se queira. Lembrando, é uma propriedade CSS comum, você altera isso daqui da maneira que quiser. Uma abordagem mais inteligente seria o seguinte: envolver toda a declaração de grid em uma Media Query, e isso só vai passar a funcionar a partir do breakpoint que você especificou. Até lá, o conteúdo vai ficar empilhado, tal como é o padrão de HTML mesmo. À medida que formos aumentando o tamanho dessa viewport, quando bater aquele breakpoint, toda a definição que foi feita ali vai entrar em ação. Essa é a maneira mais simples de se trabalhar com a responsividade usando o CSS Grid.